Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos continuar um pouco aquela ideia de localização no plano cartesiano, certo? Então, localização horizontal, vertical, linha e coluna, certo? Só que essa localização, essa coordenada, ela tem um nome. Ela é chamada de par ordenado, tá? A forma de representação de pontos em um plano é chamada de sistema de coordenadas cartesianas, em homenagem ao filósofo e matemático francês René Descartes. Nesse sistema, cada ponto do plano é representado por meio de um par de valores. Então, por exemplo, aquele par de valores poderia ser linha e coluna. Então, por exemplo, 2, 3. A posição 2 na linha e na posição 3 na coluna. Ou horizontal e vertical, tá? Horizontal e vertical. Linha e coluna, tá? Pessoal, só que agora falando mais sobre o plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Plano, a gente imagina algo plano, né? Como se fosse uma folha. Cartesiano porque nós nos localizamos nele, tá? Então, o plano cartesiano, pessoal, ele é formado da seguinte maneira. Quando nós traçamos duas retas, dois eixos, então aqui nós temos o eixo Y, que é o eixo vertical, o eixo X, que é o eixo horizontal. No plano, o eixo X, ele é chamado de eixo das abscissas, tá? Então, as coordenadas do eixo X horizontal são da abscissa. O eixo vertical é da ordenada, tá? São as ordenadas, o eixo Y vertical. O encontro desses dois eixos, pessoal, nos dá a origem. A origem é o zero, tá? Pensando na reta numérica. À direita do zero, números positivos. À esquerda do zero, números negativos. Isso em relação aqui ao eixo X das abscissas. À direita do zero, positivo. Então, seria 1 positivo, 2 positivo, tá? Infinitos. À esquerda, menos 1, menos 5, tá? Só que imagina agora o eixo vertical, pessoal. O eixo vertical é como se a gente deslizasse, deslocasse esse eixo. Então, o zero se mantém, essa parte vem para cima e essa parte vem para baixo. Então, em relação ao eixo das ordenadas, acima do zero é positivo, abaixo do zero negativo. Vamos pensar no termômetro, tá? Temperaturas acima de zero, positivo. Abaixo de zero, negativo. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui no eixo, os valores do eixo. Abscissa, à direita, positivo, à esquerda, negativo. Ordenada, para cima, positivo, para baixo, negativo, tá? Pessoal, esses eixos, eles dividem o plano cartesiano em 4 quadrantes. Como assim 4 quadrantes? A gente pode imaginar 4 quadrados, tá? Então, por exemplo, aqui o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, tá? E quarto quadrante, tá bom? Então, nós podemos imaginar como 4 quadrantes.
Vamos observar agora, então. No primeiro quadrante, pessoal, as coordenadas do ponto vão ser as duas positivas, olha. Então, vai considerar a direita e acima do zero. Então, as duas coordenadas dos pontos representados aqui, do par ordenado, vão ser positivas. No segundo quadrante, a coordenada da abscissa vai ser negativa e a ordenada positiva, tá? Eu já vou dar exemplo. No terceiro quadrante, as duas vão ser negativas, tá? No quarto quadrante, o eixo y das ordenadas vai ser negativo e o eixo x das abscissas positivo. Então, por exemplo, um ponto aqui representado no primeiro quadrante poderia ser o 2 e o 3. Primeira coordenada x, segunda coordenada y. Então, x horizontal, y vertical. Abscissa ordenada. Então, eu vou olhar aqui. 1, 2, marquei o x. O y, 1, 2, 3. O encontro desses dois valores indica a localização exata do ponto. Não tem sinal, os dois são positivos. Os dois positivos se encontram no primeiro quadrante. Vamos ver no segundo quadrante? Segundo quadrante, um exemplo seria menos 2 e 3, por exemplo. X está sendo menos 2 e y 3. Então, vamos aqui. Menos 1, menos 2. 1, 2, 3. O encontro aqui vai representar o ponto, tá? Então, segundo quadrante, a coordenada x é negativa e a coordenada y é positiva. Quando não aparece sinal, é positivo, tá? Então, x eu sempre olho na horizontal, no eixo das abscissas. Y é a segunda coordenada, sempre vai ser na vertical. Terceiro quadrante. Um exemplo para o terceiro quadrante. Os dois negativos, então menos 1 e menos 3. X, y, horizontal, vertical. Abscissas ordenadas. Então, x menos 1, y menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Quando eu localizar, aqui representa esse ponto. Terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas. E do quarto quadrante, o y vai ser negativo e o x positivo. Então, vamos por aqui 4 e menos 2, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2. O encontro aqui representa o ponto 4 menos 2. Eu olhei o 4 na horizontal, que é o x, no eixo das abscissas, e o menos 2 na vertical, eu olhei no eixo das ordenadas, tá? Pessoal, com isso, nós temos os valores x e y associados a cada ponto do plano. São denominadas coordenadas do ponto, tá? Então, a abscissa ordenada x e y é chamado de par ordenado. Então, esses pontos que eu representei aqui com as coordenadas, eu representei pares ordenados, tá? Tem um exemplo aqui, pessoal, ó.
A primeira coordenada sempre se refere ao eixo das abscissas, ou horizontal, e a segunda coordenada, o eixo das ordenadas, vertical. Então, um exemplo aqui, o ponto A, 2, 3. Então, coordenadas 2 e 3. A abscissa é o 2, ordenada o 3. Então, marcou o 2 aqui no eixo X e o 3 no eixo Y. Horizontal, vertical, abscissa e ordenada. Com o pontilhado, fez a ligação. Aonde se encontra, eu tenho representado aqui o ponto A. Tá bom? Pessoal, tem só uma questão. Na página 39, vocês vão realizar as atividades, tá? Vão localizar as coordenadas de alguns pontos, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um ponto aqui, ponto C, qual seria a coordenada? Eu vou olhar para o eixo X e para o eixo Y. No caso aqui, eixo X seria menos 4, eixo Y seria 2, tá? Outro ponto. Aqui, por exemplo, se eu fosse olhar no eixo X, seria, vamos pôr aqui de B, eixo X seria menos 2, e eixo Y aqui também, menos 2, tá? Se eu fizesse aqui, por exemplo, aqui, eixo X, 2, eixo Y, menos 1. Então, aqui, se fosse o ponto D, seria a coordenada 2 e menos 1. Ah, e quando tem a coordenada 0, qual que é a origem aqui? O centro, o encontro aqui, é a coordenada 0, 0. Tá? Pessoal, mais dois para a gente finalizar para ir para vocês fazerem a atividade. O 0, 0 é o centro, a origem. Se a coordenada x for 0 e a y não for, o ponto vai ficar em cima do eixo y. Então, por exemplo, 0, 3. O ponto vai ficar em cima do 3 no eixo y. Então, em cima aqui do eixo, na posição 3. Por quê? Ah, é como se fosse o 0 subindo aqui no 3, aonde que encontra bem em cima do ponto, no eixo que não é o 0. Se fosse o 0 e o 5, ia ser em cima aqui do 5, no eixo y, tá? Mas quando é invertido, quando é 2 e 0, por exemplo, o x não é 0 e a coordenada y é 0. O ponto vai ficar em cima do eixo das abscissas, da horizontal. Então, 2 e 0, o ponto aqui em cima do eixo, tá? Ah, se fosse menos 3 e 0, onde que eu ia marcar? O y é 0, então ia ficar em cima aqui do eixo no ponto menos 3. Então, se o x não é 0 e o y é 0, o ponto fica em cima do eixo x das abscissas. E o inverso, se a coordenada x for 0 e a y não, vai ficar em cima do eixo y. Pessoal, então vocês vão responder atividades ali de localização de pontos e representação de pontos. Vão identificar os pontos que estão nos quadrantes, no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E depois vão fazer o desenho de uma figura espelhada, tá? Represente o triângulo simétrico, então é uma figura espelhada. Então vocês vão representar essa figura espelhada e indicar as coordenadas dos pontos. Na aula de hoje é isso, pessoal. Abraço, bons estudos. Página 39 como atividade.